dirigir para nós todos, especialmente a nós que somos pais. Hoje se comemora, nesta data aqui no Brasil, segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais. Os Dias dos Pais também são comemorados em diversos países e alguns em diferentes datas. Como surgiu então o Dia dos Pais? Seria o comércio com o intuito de alavancar as vendas? Não, não foi bem assim. Claro que a movimentação de vendas nos comércios em qualquer local deste mundão que se comemora o Dia dos Pais, na data que comemora o Dia dos Pais, há um dinamismo nas vendas, certamente. Mas o surgimento do Dia dos Pais foi em 1950, 53, em que uma mulher queria homenagear seu pai porque o tinha como herói. Ele, pai de 6 filhos, e ficara viúvo no 6º nascimento do seu último filho. A sua mãe morreu. A mãe das crianças, né? A esposa dele morreu. E ele criou os seus 6 filhos com muita dedicação, com muito amor, orientando, fazendo o bem, fazendo o melhor que ele podia para ser um exemplo para seus 6 filhos. E uma das filhas, na escola, no dia que comemorava o Dia das Mães, e por ela não ter mãe, por tido a morte da sua mãe no parto, ela ali naquele instante, ela imaginou, por que não homenagear também o Dia dos Pais? Seu pai era tão dedicado, um veterano de guerra. Então, naquela comunidade que ela fazia parte, nas ações missionárias da igreja que ela congregava, ela falou isso. Isso foi no 3º domingo de julho. E ali foi instituído, então, nos Estados Unidos, em 1953, nos Estados Unidos, como o Dia dos Pais. Já no ano de 1966, Richard Nixon determinou o feriado nacional para comemorar o Dia dos Pais. Fala-se também que já na Babilônia, naqueles tempos, 4.000 anos atrás, um dos filhos de Nicodemos fez o que se denominou o primeiro cartão em homenagem ao Dia dos Pais. O seu filho, denominado Edmário, fez ali um desejo escrito naquele cartão idealizado de gesso ou então de barro, argila, acho que foi de argila. Escreveu sorte, saúde e bênção para o pai dele. Algumas pessoas
consideram que o primeiro Dia dos Pais foi há 4.000 anos, com esse cartão que foi idealizado pelo filho de Nicodemos. Pelo sim, pelo não. E aqui no Brasil, se idealizou para o dia 16 de agosto, comemorado como dia de São Joaquim. Mas, para seguir o mesmo cronograma, que é comemorado no Brasil o Dia das Mães, segundo domingo de maio, então foi instituído o segundo domingo de agosto. O fato é que toda essa trajetória para homenagear os pais são bem-vindas, são honrosas para nós que somos pais. Porque Dia dos Pais, Dia das Mães, são todos os dias. Porque a palavra de Deus diz que devemos honrar e recompensar os nossos pais para que nós tenhamos uma vida longa e tenhamos sucesso em nossas vidas. O próprio Deus, quando ele dá esta ordenança de honrarmos os nossos pais, ele está ali já homenageando aos pais para, de uma forma indireta, já demonstrar que era preciso os filhos reconhecerem os tantos feitos dos pais. Tem pais que são grosseiros, tem pais que não são amorosos, tem pais que são gentis, tem pais que são carinhosos, tem pais que são orientadores, são pacientes, tem pais que são mais nervosos, tem pais que castigam, tem pais que até batem de uma forma educativa, tem pais até que extrapolam e são espancadores que jamais podemos concordar. Mas o fato que, segundo a palavra de Deus, todos os pais, independente de como ele age com você, filho, filha, independente como ele é, você tem que amar e recompensar. Será que não cai muito bem aquela passagem bíblica que diz que recompensa é importante para aquele que ama a quem vos ama? Se você acha que é um filho que seu pai não dá um bom tratamento, que ele faz distinção entre os filhos, já trata melhor outros. Se você acha que seu pai tratou você ao longo da sua trajetória, na dependência da educação dele, ele tratou você de uma forma inadequada, mas nós temos que sempre ter gratidão. Gratidão porque ele foi o meio que nós viemos para este mundo. Dizem até que lá em cima, antes de a gente chegar para a vida terrena, nós escolhemos quais as famílias que vamos fazer parte, quais serão os nossos pais.
E certamente nós aprendemos tanto com as coisas boas, mas também as coisas desagradáveis também são escolas. Como é que você vai educar seu filho? Ah, eu recebi do meu pai isso, vou educar isso. É, sempre há uma escola. E às vezes a gente já recompensa os nossos filhos de uma forma como nós gostaríamos de ter sido tratado antigamente. Muitos de nós temos sabedorias e sempre compreendemos e sempre entendemos e procuramos sempre entender, procuramos respeitar, procuramos tirar por menos, procuramos recompensar, procuramos amar os nossos pais. E muitos de nós não têm essa sabedoria. Eu mesmo fui um desses, que não tive sabedoria para lidar com meus pais até um certo momento da minha vida. Quantas e quantas vezes eu batia de frente com meu pai, eu era insubordinado. Quantas e quantas vezes. Quantas e quantas pisas eu levei também. De cinto, de reguadas, de puxavante de orelha, de puxavante de cabelo, de tapas. A psicologia deve orientar hoje em dia que não se deve bater nos filhos, apenas colocá-los no castigo. Eu acho que não se pode ser radical. Por eu ter sido o filho da minha família, dos meus pais, que mais apanhou, eu tenho certeza que aquilo ali foi uma lição tão importante, sabe? Talvez o filho que mais também dava trabalho. E meus pais, principalmente meu pai, se não tivesse sido comigo ríspido, que não me castigasse, talvez hoje eu estaria uma bagaceira muito pior do que eu já fui. Meu pai foi muito importante para mim. Eu entendo quantos e quantas vezes, pela minha rebeldia, eu distanciei do meu pai. Honrava quem não deveria ter sido honrado, em detrimento de maiores atenções ao meu pai. Honrava muito meu avô quando tinha uma superficialidade da educação. Só queria me abraçar, botar a mão na minha cabeça. E meu pai estava ali firme, me educando na condição mais difícil que hoje muitas vezes eu me vejo. A mãe dos meus filhos, você sabe que a mãe geralmente ela é mais tolerante, tira por menos. E muitas vezes eu que tenho o osso do ofício, os ossos do ofício. Tenho que chamar atenção, tenho que determinar, tenho que punir alguma desobediência de algum filho. Então hoje entendo que meu pai estava com os ossos do ofício na minha educação. Minha mãe, ela educava, mas a mulher geralmente passa a mão na cabeça dos filhos. Meu pai foi muito importante para mim. Pena que já no final da existência dele, faltando uns 4 anos para findar a vida dele, tão somente nesse período, eu tive a bênção do nosso Deus de ser alcançado. E ali eu passei a compreender verdadeiramente, e glórias a Deus eu tive essa oportunidade em vida de compreender tanta bondade do meu pai que eu deveria retribuir.
E a partir dali, uns 4 anos antes do falecimento dele, eu sempre procurava ser um bom filho, talvez para recompensar, talvez pela própria minha consciência de fazer o que é certo, de corrigir o que estava errado, talvez pelo entendimento verdadeiramente da palavra de Deus, ou claramente reunido todos esses talvez. Mas foi a melhor atitude que eu já fiz, foi me reparar propriamente a mim e recompensar meu pai. E por isso eu aqui, com toda a autoridade de quem errou, de quem tem a consciência dos erros que cometeu com meu pai, eu posso falar para você com toda a verdade. Se você, por acaso, está agindo com frieza, com subordinação, com desdenho, com não honraria, com insensibilidade, com frieza, com desprezo, ainda é tempo de corrigir, se seu pai tem vida. Procure amar e recompensar seu pai. Isso é uma ordenança do nosso Deus. Ainda é tempo. Veja que quem ordenou isso foi Deus, Deus Pai. Nosso Deus Pai, ele justamente te chama para um novo rumo, uma tendência da sua vida de fazer um novo caminho, novas atitudes, caso você esteja traçando sua vida sem honrar como deveria seu pai, de recompensar como deve a seu pai. Hoje, dia dos pais, é dia de dar presente a todos os pais. Isso é bom. Mas eu diria que é um dia, sobretudo, de reflexão. O que é que nós podemos fazer para melhorarmos? Se ainda não estamos com a atenção que devíamos ao nosso Pai, é tempo de melhorar. Se você ainda não tem aquele clima, você pode até dizer assim: ah, você não conhece meu pai. É um velho ranzinzo, reclamão, seco, não lhe dá atenção. Você pode falar até assim. Mas você já viu um ditado popular que diz: água mole, pedra dura, bate tanto até que fura? Para que mais ingratidão que o nosso Pai do céu, o nosso Jesus, que só semeava amor, recebeu em contrapartida de nós todos, de toda a humanidade, todo desprezo, toda ingratidão. E mesmo assim ele nos deu amor e nos salvou. E nos orientou. E nos deu essa ordenança também. Ama e recompensa seus pais. Seu pai no dia de hoje, sobretudo. Vai lá na casa do velho, dá aquele abraço sincero, fraterno, aconchegante no seu pai. Se não tem um clima de dizer perdão, tenha gesto que demonstre estar ali em amor, com satisfação. Não importa os erros dele, você não está aqui como julgador, porque todos os pais, todas as pessoas são errantes. Eu, como pai, também erro muitas vezes com meus filhos. Não cabe meus filhos me julgarem. Cabe a Deus julgar a todos nós, a Jesus julgar
a todos nós. Nós somos errantes, mas cabe a nós, filhos, tão somente é gratidão, é honraria, é amor a nossos pais, a nosso pai, sobremaneira. Então, hoje é um dia dos pais que representa, sobretudo, um dia de reflexão para uma nova mudança de postura, caso você esteja fazendo errado. E se você já nasceu com essa sabedoria de amar seu pai, você é um homem sortudo. É um homem sortudo. Eu ouço falar mal de comportamentos de influenciadores digitais. Mas uma das coisas, e entre aqueles influencers digital, uma pessoa que eu admiro muito é o Carlinhos Maia. Admiro muito no sentido de ele honrar os pais dele. Você vê que ele foi criado de uma forma adotiva pela Dona Maria Maia, uma mulher deficiente auditiva, e por conta da dificuldade auditiva não pronuncia com tanta facilidade as palavras. E o pai dele, aquele ex-pedreiro, servente de obra, mas Carlinhos se tornou um cara bilionário. E eu sempre noto e sempre vejo a atitude dele de honrar os pais dele. Talvez alguns de nós tivéssemos vergonha se nossos pais fossem deficientes. Verdade ou não? E eles honram. Isso serve de lição, entendeu? Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Nós estamos aqui para vivermos as nossas vidas e olharmos o que as outras pessoas que você vê, seja pela mídia, seja pela televisão, ou escuta numa rádio, ou as pessoas que você convive, você tem que apreciar tão somente as coisas boas que as pessoas fazem e servir de exemplo essas coisas boas. Então, nós queremos nesse dia tão especial, nesse dia, domingo, o Dia dos Pais, desejar a todos vocês, todos nós pais, muita paz, muito amor do Deus Pai, muita paz em família, muita confraternização em Cristo, no amor fraterno de filhos para com os pais, na união familiar, como a base fundamental do amor de Cristo, e que hoje está tão esfacelada a convivência familiar, as tradições familiares. Então, é um dia também de reflexão e de exercício de amor ao próximo. Um bom e feliz Dia dos Pais para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém.